Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um encontro da escrita terapêutica. Para quem está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já nos acompanha desde o início, sejam bem-vindos novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria, sou psicanalista clínica e sou cofundadora do Espaço Ecali, junto com a minha amiga Bárbara Ferri, uma grande psicanalista clínica também. Bom, aqui no Espaço Ecali, nós ofertamos o espaço para a escuta terapêutica e também alguns recursos terapêuticos, como a escrita terapêutica, a arte-terapia, e também nós temos a nossa clínica social. Então, para você que ainda não conhece nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, ecali.autocuidado emocional, e ali vocês poderão ficar por dentro de todas as novidades, referente à clínica social, referente aos nossos recursos terapêuticos também. Mas vamos então para o nosso encontro da escrita, cujo tema é, vamos lá, vou só compartilhar aqui com vocês, sobre o tema Construindo o Meu Lugar no Mundo. Então, construir o próprio lugar no mundo é erguer uma casa dentro de si, com portas abertas para o encontro, mas com paredes firmes que sustentam quem somos. Então, aqui, a ideia, né, deste tema de hoje é sobre construir o seu lugar no mundo, né? Então, aqui na perspectiva psicanalítica, o lugar no mundo, ele não é apenas um espaço físico ou social, mas é algo mais profundo. Ele está ligado ao desejo, à singularidade e ao reconhecimento. Então, desde ali do nascimento, nós somos marcados pela presença do outro, como diz Lacan. Os pais, a família, a cultura. E esse outro, ele nos dá um nome, uma história e também expectativas, né? E muitas das vezes, sem perceber, a gente passa ali a vida inteira tentando ocupar ali lugares que não são nossos, né? Que nós não escolhemos, mas que herdamos, né? E aqui, Freud ele fala que ser plenamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Por que é um bom exercício, né? Porque Freud ele nos lembra que a honestidade consigo mesmo é um exercício constante. Só quando nós escutamos os nossos desejos, as nossas angústias e verdades, que podemos começar a construir um espaço interno que nos pertence, né? E o Jung, que é também da psicologia analítica, ele amplia um pouco essa visão ao afirmar que a maioria da tarefa de cada ser humano é tornar o quê? Quem realmente é. Então, isso significa que reconhecer tanto a luz quanto a sombra, integrando as nossas contradições em um caminho de individuação, é um caminho extremamente importante. Então, eu trouxe aqui uma narrativa de vida e psicanálise também, nós são três grandes psicanalistas, que trazem também essa reflexão sobre, né, o construir o lugar no mundo. Lacan, né, ele marca muito ali pelo desejo, né? Ele mostra que o desejo do sujeito ele está atravessado pelo desejo do outro, né? E isso explica porque tantas vezes a gente busca essa aprovação, esse reconhecimento, até o amor, né? E a gente busca isso em muitas das vezes em lugares que não correspondem à nossa verdade, né? Então, construir o próprio lugar no mundo exige o quê? Diferenciar-se. E como que a gente faz, né, para se diferenciar desse lugar no mundo? Perceber as escolhas, né?
que são ecos do desejo alheio e quais nascem de nós mesmos. Então, aqui é importante a gente refletir e pensar sobre, né, ali desde o nascimento, onde o nosso desejo já é o desejo do outro, né? E conforme a gente vai passando aí pelas fases de desenvolvimento da vida, a gente também vai buscando se conhecer, né? Nesse lugar, nesse mundo. Então, é importante a gente perceber o que de fato faz sentido para a gente, né? Será que eu estou nesse meio social porque eu quero, porque me faz bem, ou será que eu estou ali porque eu preciso de algo em troca, né? Porque eu preciso buscar, né, nesse grupo social um reconhecimento, uma aprovação, né? Já o Winnicott, ele nos lembra que só encontramos o nosso espaço verdadeiro quando podemos ser espontâneos, quando ousamos brincar, criar e existir sem a prisão de papéis rígidos, né? E o que é esse lugar autêntico? O lugar autêntico é aquele em que podemos respirar inteiros, né? Com as nossas fragilidades, com as nossas potências e a nossa singularidade. E percebe que é muito interessante, né, que o Winnicott fala, o Winnicott ele tem muito esse olhar ali para com a criança, né, e todos nós, né, adultos, já fomos, né, crianças, e é muito curioso, né, o momento ali, não sei se vocês percebem, assim, né, não sei se vocês têm filhos, enfim, mas perceber a criança em si, né, o quanto ela manifesta ali, né, dentro ali da fantasia, né, aquele mundo onde ela pode criar, ela pode se expressar, ela pode ali se manifestar, né, quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, de uma forma muito autêntica, né, então o Winnicott, ele quer marcar nós, adultos, nisso, né? Que é justamente no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo. Então, ele traz essa coisa, né? Que ao longo também do tempo a gente vai perdendo isso. Né? A gente vai perdendo essa coisa da criatividade, essa coisa da gente se manifestar, né, através da arte, através de seja qualquer criação que você faça, a gente vai se perdendo, né? A gente vai se ocupando, né, com os desejos dos outros ou com o desejo da sociedade ou aquilo que a sociedade vai nos impondo. O Jung, ele já marca que a tarefa mais nobre de qualquer pessoa é tornar-se quem realmente é. E para o Jung ele fala muito da individuação, né? E a individuação ela é um processo de integrar todas as partes da nossa psique, a nossa luz e a nossa sombra, até que nos aproximamos da nossa essência. Então, o que isso significa? Que o nosso lugar no mundo não é encontrado imitando os modelos externos, mas é abraçando a nossa singularidade. Então, tornar-se quem realmente somos é um caminho de vida inteira e nele está a dignidade de existir plenamente. Então, pertencer nesse sentido é ocupar o espaço que só nós podemos ocupar. E agora, eu trouxe algumas perguntinhas, tá? Então, se vocês quiserem pausar, anotar ali no caderninho de vocês, responder também, né? Então, se vocês quiserem parar um pouquinho aí para vocês pensarem, né, sobre essas perguntas, para que vocês possam já começar aí, né, nesse processo aí da escrita, nesse momento da escrita terapêutica. E algumas perguntas para a gente refletir a primeira, em quais momentos da vida eu senti que não tinha lugar?
Será que foi na infância, quando as minhas opiniões eram ignoradas? Né? Olha, né, o que Lacan fala, a infância, né? O sujeito ele já é marcado pelo desejo do outro. Então, será que ali, desde a nossa infância, a gente já precisava ali lutar, né, para que a gente pudesse, para que pudessem nos ouvir, para que pudessem nos atender? Né? E será que muitas das vezes isso não foi ignorado? Ou também em alguns ambientes de trabalho, né? Depois, quando a gente cresce, onde eu precisei me adaptar tanto que parecia não caber em mim mesma, né? Isso é muito... é algo que a gente percebe muito na clínica, né? Pacientes que acabam trazendo essa angústia de, olha, eu não consigo me reconhecer, né? Eu faço algo que eu não quero, né? Então tem que ali criar um papel, né? Uma persona para poder se adequar a esse ambiente. Então, esse ambiente, quando a gente fala, ele é em qualquer lugar, né? No trabalho, em casa, com os amigos. Deixa eu só continuar aí na chamada. Voltando, então, para a próxima pergunta. Que espaços ou vínculos me fizeram sentir pertencentes? Então, pense também sobre essa pergunta, né? Será que teve ali algum momento em que você estava talvez com seus amigos ou com a sua família, em que você se sentiu acolhida sem julgamento, né? Isso também serve para terapias, né? Será que você também, quando vem para terapia, para análise, você se sente acolhido? Né? Você percebe que ali você está sendo acolhida sem julgamento do outro, né? Então, o pertencimento, ele apareceu nos pequenos gestos da aceitação, ele aparece, né? Então, quando você se sente pertencente, são nesses pequenos detalhes, de você apenas ser você, sem medo do julgamento do outro. A próxima pergunta para a gente refletir é sobre: quando me comparo aos outros, o que acabo esquecendo sobre mim? Isso é muito interessante, essa coisa da comparação, né? E é algo que a gente percebe também, né? Muito o quanto isso causa angústia ali, né, para o sujeito, porque a partir do momento que a gente compara com o outro, na verdade a gente esquece da gente mesmo, né? A gente não tem esse olhar, né, com auto-amor, com autocompaixão, né, porque a gente sempre está olhando ali para o outro, né. Até eu gosto de pensar, né, sobre nós, seres humanos, né, somos todos diferentes, cada um com seus desejos, né, somos sujeitos, né, subjetivos, mas isso é muito normal, né? Principalmente em rede social. Quantas pessoas vêm se comparando em rede social é incrível, né? Porque ali parece que não existe ninguém triste, né? É um lugar muito bonito, né? Eu acho que todos ali são felizes e você, de repente, ali no momento vulnerável, vai e acessa uma rede social e aí você começa a ver todas as pessoas que, né, amigos ou alguém da família e todo mundo muito bem, todo mundo muito feliz, aquilo vai te causar uma angústia, né? Então, é importante a gente pensar, quando a gente está nesse movimento de se comparar com o outro, o que de fato a gente está esquecendo sobre nós? Né? É importante pensar, eu gosto de fazer essa analogia com a árvore, né? As árvores, elas não são todas do mesmo tamanho, né? E algumas, né, árvores frutíferas, elas não dão frutas todas na mesma época. Há tempo, né, da colheita, tempo de dar o fruto. E são todas diferentes em épocas diferentes, e são todas de tamanhos diferentes, formatos diferentes. Né? Então, eu gosto de trazer essa analogia da árvore, né, quando a gente entra ali de uma forma
até inconsciente, de ficar se comparando, se comparar com o outro. A próxima pergunta é: o que em mim é singular e merece ser reconhecido? Então, aqui é um movimento que você volta para você, né? E aí você começa a perceber ali o que diferente você é, né? Aqui eu trouxe um exemplo, mais ou menos, minha forma de cuidar dos outros com empatia, minha criatividade para resolver problemas, minha sensibilidade que transforma a dor em arte, isso é só meu e me diferencia, né? Então pensa você, o que em você é singular e que merece ser reconhecido. E a última pergunta é: como o medo de não ser aceito influencia as minhas escolhas? Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês para refletirem é: ele me faz silenciar opiniões, adiar decisões e vestir máscaras. Olha o que o medo faz com o sujeito, né, de não ser aceito e que vai influenciar nas escolhas. A gente vai vestir uma máscara, a gente vai criar essa persona, né, para a gente poder, talvez, ali, em algum momento, criar essa expectativa de achar que está sendo aceito pelo outro. E será que você consegue garantir isso? Muitas das vezes, acabo aceitando papéis que não me cabem, apenas para evitar o quê? A rejeição. E isso me afasta do meu verdadeiro lugar. Então, pensa também sobre esse movimento, se isso já aconteceu na sua vida e em que momento isso aconteceu. Bom, refletindo, né, aqui sobre essas perguntinhas, nós vamos agora para o nosso momento da escrita terapêutica, cujo tema é Construindo o Meu Lugar no Mundo. Então, eu quero que vocês também façam uma pausa aqui agora, para que vocês possam escrever. Espero que vocês estejam em um ambiente bem tranquilo. Coloque uma musiquinha para ajudar vocês a se reconectarem mais com vocês mesmos. Então, estejam num lugar aí tranquilo para que vocês possam agora pensar sobre esse lugar, né? Esse seu lugar no mundo. Então, hoje eu escrevo para reconhecer o espaço que é só meu, sem pedir licença para existir. Um lugar que eu não preciso conquistar por comparação, mas construir a partir da minha verdade. Bom, nos vemos daqui a pouquinho, então. Depois vocês compartilham ali comigo como é que foi, o que vocês, né, sentiram nesse momento, o que foi impactante para vocês. Então, fico depois esperando vocês compartilharem ali comigo. Bom, feito, então, né? Realizada aí a sua escrita. Vamos pensar agora, né, sobre como foi construir o seu próprio lugar no mundo. Construir o próprio lugar no mundo não é ocupar o espaço do outro, mas é encontrar o espaço que já nos pertence por direito e da nossa singularidade. E aqui, por último, para a gente finalizar, né, o nosso momento aí de reflexão, muitas das vezes passamos a vida tentando caber em expectativas externas, repetindo padrões familiares ou se escondendo atrás de papéis sociais. E a escrita, ela abre a chance de nos perguntar: onde está o meu lugar verdadeiro? Pertencer na psicanálise não é apenas estar junto, mas ser reconhecido em nossa diferença. E muito obrigada, interromper aqui o compartilhamento, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse encontro e nos vemos na próxima quarta-feira para mais um momento da escrita terapêutica. Um beijo.